Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, a Gênese, capítulo 2, os fluidos, natureza e propriedades dos fluidos. Nós vamos para o item, na qualidade dos fluidos, nós vamos para o item 17. Seria impossível fazer uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, nem especificar as suas qualidades respectivas, tendo em vista que a sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Os fluidos não têm qualidades sui generis, mas as adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Segundo as circunstâncias, essas qualidades são como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que os torna mais especialmente próprios à produção de tais ou tais efeitos determinados. Os fluidos não têm denominações especiais, como os odores são designados por suas propriedades, seus efeitos e seu tipo original. Sob o aspecto moral, carregam a marca dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, eliminadores, tornam-se força de transmissão ou de propulsão. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes, dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondendo aos efeitos que eles produzem. Ou seja, os fluidos, eles não têm uma denominação especial, eles podem mudar. Eles sofrem mutações de acordo com o local onde eles estão sendo cultuados. Eles são neutros. Mas a partir do momento que eu começar a pensar em coisas negativas, esses fluidos se tornam fluidos negativos. Se eu começar a pensar em coisas boas, esses fluidos vão se tornar positivos. Então, tudo depende da vontade do ser para com os fluidos. Eles mesmos são neutros, pelo que eu entendi. Sendo os homens, os espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, porque vivem dessa vida quanto da vida corpórea, primeiro durante o sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, em se encarnando, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias e que, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia todo ao redor e o envolve como de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como os espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via e, segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é parte constituinte de seu ser, que recebe diretamente de maneira permanente a impressão de seus pensamentos, deve mais ainda carregar a marca de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se depurar pelo distanciamento destes, mas o seu perispírito será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica dos fluidos espirituais, os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta que por sua expansão e sua irradiação confunde-se com eles. Esses fluidos agindo sobre o perispírito, este por sua vez reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo lhe sente uma impressão salutar.
Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e energéticos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Então, aqui justifica a doença, né? Como é que surge a doença? É através dos maus pensamentos e sentimentos do espírito. É o espírito que precisa se disciplinar. E como ele não é disciplinado, como ele não é doutrinado, como ele não tem energias boas, então ele passa a cultivar os fluidos em sua volta de uma forma negativa. E esses fluidos são o veneno que ele mesmo vai se alimentar. Esses fluidos vão acabar impregnando o seu perispírito, dominando o seu perispírito de uma forma negativa, com energias ruins que juntas formam as doenças no perispírito. E essas doenças acabam impregnando inclusive a carne, que é o nosso corpo material. Então, a explicação que ele dá aqui é que em volta tem fluidos. Em volta da gente tem fluidos. Independente se eu quero ou não, os fluidos estão aí. Eles são neutros. Eu posso pegar esses fluidos e transformar ele numa energia boa, ou eu posso pegar esses fluidos e transformar ele numa energia ruim. Se transformam por pensamentos e sentimentos bons, ele vai impregnar o local de energia positiva, energia de luz, de amor, de caridade, de bondade, de saúde. Mas se eu pego esses fluidos e transformo eles em energia negativa, eles mesmos vão me atacar. Assim como o bem, ele preenche o nosso coração, o mal também preenche. E esses fluidos negativos pesados, densos, eles vão se transformando em energias que, por si só, causam os miasmas pestilentos, né? Que são aqueles fluidos muito densos, gerando doença. Então, algumas pessoas passam a ter doenças físicas devido aos seus às suas más escolhas, os maus pensamentos e os maus sentimentos. Vai lá no centro espírita, faz uma cirurgia, a pessoa vai lá e faz a cirurgia espiritual. Então, a cirurgia espiritual, tiram dela os miasmas pestilentos, limpam o perispírito dela na medida do possível, do seu merecimento, da sua fé, a permissão do plano espiritual, e aí todo mundo trabalha lá para poder tirar aqueles miasmas que estão causando doença no corpo físico daquela pessoa. A pessoa sai dali se sentindo melhor da cirurgia. Dias ela vai ficar boa, o humor elevado, vendo as coisas com outra perspectiva, mais otimista, com bom ânimo, com bom humor. Só que aí acontece alguma coisa que desagrada ela, algo que vai bater no seu ego, nos seus vícios, na sua maledicência, na falta de virtudes que ela ainda possui. E ela cai com o padrão vibratório. Caiu no padrão vibratório, ela vai se lançar de novo à teia das coisas ruins, pensamentos, sentimentos ruins. Ela que estava melhorando, dando sinais de melhora no seu físico, na sua saúde, tem uma recaída na saúde. E nessa recaída ela vai hospitalizada. Chega no hospital, o médico trata com tudo que é remédio e ainda assim não tem jeito. Ela está entre a vida e a morte. Nossa, mas ela estava tão bem, o que aconteceu que ela teve essa recaída? Pois é, a recaída energética faz recair também as doenças que estão no corpo. Você só vai se ver livre da sua comorbidade, da sua doença, quando você fizer a sua reforma íntima. Usar os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca para o que é bom. Caso contrário, tudo que você gera de negativo
nesses fluidos densos que você já está em volta, por mais tratamento espiritual que você faça, não vai surtir efeito. E muitas pessoas vão para o centro espírita e falam, o centro é fraco. Aquele médium, eu não vou mais com ele, porque não resolve. A gente tem tendência ainda a jogar a culpa no centro, nos médiums, na espiritualidade. Será que Deus não está vendo quanto eu estou sofrendo? Será que Ele não vai fazer nada para me ajudar? Não é Deus que tem que fazer, não é Jesus, não é a espiritualidade. Mas, querendo ouvir ou não, gente, somos nós. Nós somos culpados pelas comorbidades que nós temos. Ah, mas eu fiquei assim depois que eu briguei com não sei quem. A briga só foi o estupim, porque você já não estava bem. Quando nós estamos bem, uma briga, uma discussão, um desentendimento com uma pessoa, vai dar aquela desequilibrada assim, porque a gente estava bem, a gente não quer ficar mal. Mas aí logo a gente vira a chavinha e começa a orar pela pessoa, e ora por nós, e pede perdão, e aceita o perdão se for o caso. E se você limpa aquela situação quanto antes, por isso que Jesus falava, né? Enquanto você puder encontrar com o teu inimigo e fazer as pazes com ele, corre lá e faz. Não é pelo teu inimigo, porque são pessoas como nós, são espíritos como nós, que fazem papéis como nós fazemos papéis, ora como filho, como mãe, como pai, como filha, como irmãos, como amigos. Nós estamos fazendo papéis. Não é pelo outro que você tem que se limpar, é por você mesmo. Porque o outro vai embora, ele vai fazer outro papel numa outra encarnação, ele vai viajar com o seu espírito para uma série de lugares. Talvez você volte a ver ele, talvez você nem volte a ver aquela pessoa, porque cada espírito é único e precisa trabalhar esse lado individual do seu desenvolvimento moral. Então, quando a gente fala, vai lá e faz as pazes com o seu inimigo, como Jesus dizia, não é da boca para fora, por uma questão de reencontrar ou não esse inimigo, mas porque aqui dentro, se não fizer as pazes, aqui fica remoendo. Vira ressentimento, vira frustração, vira angústia, vira dor. E essas dores que nós causamos a nós mesmos, porque nós somos os responsáveis delas e não o outro. O outro só me fere se eu abrir a porta. Se eu não abrir a porta, ele não entra, então ele não vai me ferir. Nós somos responsáveis, então, pelas dores que nós temos, pelos sofrimentos que nós passamos. Então, tem que virar a chavinha. Aí você vai no centro, você toma seu passe, às vezes nem precisa de uma cirurgia espiritual, e você já vai revigorando, já vai melhorando, equilibrando essas energias, os seus fluidos vão ficando menos densos, você vai conseguindo fazer o sistema contrário do que você estava fazendo. Enquanto você estava fazendo tudo o lado negativo, você estava causando problemas para você. Você quer tirar esses problemas? Refaz o seu caminho de volta contrária. Não com pensamentos e sentimentos negativos, mas o contrário de negativo é o quê? Positivo. Virando essa chavinha, você vai estar garantindo o quê? Que espíritos bons te auxiliem, que a espiritualidade suprema se aproxime, que eles possam ajudar a limpar esses miasmas, limpar esses fluidos, que eles vão ficando mais tênue, mais sutil, e você, com a sua energia, pode modificar todo esse fluido, trazendo ele para um fluido bom, produtivo, que vai te trazer saúde física, mental e espiritual.